Boa tarde. Vamos corrigir mais um exercício. Naquela última lista de exercícios, então, tinha um exercício para pedir para escrever um algoritmo que calculasse o índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa e indicar a situação dessa pessoa. Tá? O IMC é calculado pela divisão da massa da pessoa pelo quadrado de sua altura, em que a massa está em quilogramas e a altura está em metros. IMC entre 18 e 25 é considerado normal. Abaixo disso é magro e acima é gordo. Tá? Então essa aqui é a situação indicada ali. Eu pedi para fazer esse exercício baseado na metodologia dos 7 passos. Tá? Sempre é bom repetir. Os 7 passos começa pelo entendimento do problema, tem que entender o que está escrito aí. Tá? Segundo, terceiro e quarto passo é a definição das entradas, processos e saída, ou seja, dos elementos de um algoritmo. Tá? As entradas são aqueles valores, aqueles dados que eu tenho para fazer uma conta. O processo são essas contas que vão gerar as saídas. As saídas são aquilo que o algoritmo pede para me fazer, o objetivo do algoritmo. Então, tendo esses 3 elementos, eu vou fazer um rascunho do algoritmo. Eu vou escrever o algoritmo, tá? Utilizando português, a nossa linguagem natural. Tá? Feito isso, eu vou transformar esse algoritmo em pseudocódigo e depois eu vou testar esse algoritmo. Então, primeiro passo, entendimento do problema. Calcular o IMC, que é dado pela divisão da massa em quilos da pessoa pelo quadrado de sua altura, ou seja, IMC igual a peso divididos pela altura ao quadrado. E também é pedir para indicar a situação. Ora, a situação pode ser normal, gordo ou magro. Normal é quando está entre 18 e 25 IMC. Magro é quando está abaixo de 18 e gordo é quando está acima de 25. Então, entendido o problema, quais são minhas entradas, quais são os dados, quais são os valores que eu tenho para calcular? Ora, o IMC é calculado pela divisão da massa pelo quadrado da altura, ou seja, a massa da pessoa, o peso da pessoa e a altura são as entradas. A partir disso eu vou calcular o IMC. A partir do IMC eu vou calcular a outra coisa que é a situação. Então, as saídas, tá, é o que pede para ser calculado, que é o IMC e a situação, pede para indicar a situação. Então, IMC, que é dado por esse cálculo que foi visto aqui, ó, IMC igual a peso dividido pela altura ao quadrado, e a situação, tá, também dado por essa regra aqui, de 18 a 25 é normal, abaixo de 18 é magro, acima de 25 é gordo, tá? Vão ser as minhas saídas. Qual é o processo, qual é a conta que eu tenho que fazer para transformar essas entradas em saída? Para transformar o peso e a altura em IMC e em situação. Ora, nós já vimos isso aí. Para mim calcular o IMC, basta que eu pegue o peso e divida pela altura ao quadrado. E para me indicar, descobrir, definir a situação, basta que eu faça um teste com esse IMC calculado, que é, se o IMC estiver abaixo de 18, ele é magro. Se estiver acima de 25, é gordo. Se não, ele é considerado normal. Então, eu tendo os elementos, entrada, processo, saída, eu posso escrever o meu algoritmo. Eu vou escrever em português. Então, eu vou usar as palavras da língua portuguesa para definir o que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o peso e a altura, ou seja, as entradas. A partir daí, eu vou ter que calcular o IMC. Vou mostrar o IMC, né, calculado, e também vou mostrar a situação. Certo? Então, esse aqui é a minha descrição narrativa. Aqui está meu pseudocódigo. Meu pseudocódigo, lembrando, sempre começa por início, termina por fim. Eu preciso declarar as variáveis. Eu declarei como real, né? Porque pode ser que não seja um número inteiro, principalmente a altura, né? Certamente o IMC não vai ser, tá? Então, primeiro passo, depois de declarar as variáveis, eu vou ter que ler esses valores de entrada. Os valores de entrada são o peso e a altura. Feito isso, eu vou calcular o IMC. O IMC
é dado por peso dividido por altura vezes altura, que é a mesma coisa que altura ao quadrado. Calculado IMC, eu vou testar. Se ele tiver abaixo de 18, eu vou escrever o IMC, que é a saída, e vou escrever a situação que é magro. Se ele não tiver abaixo de 18, ele pode estar acima de 25. Aí eu vou dizer qual é o IMC e vou dizer que a situação é gordo. Caso ele não esteja nem abaixo de 18, nem acima de 25, eu vou dizer que vou mostrar o IMC e dizer que é normal. Então esse que é o nosso algoritmo, tá? Aqui eu fiz um teste mês, eu peguei os valores 76 e 1,77, calculei o IMC, deu 24,3 e fui para os testes, tá? Esse IMC 24,3 é menor que 18? Não, ele vai para o C não. É maior que 25? Não, ele vai para o C não. C não, e simplesmente vai escrever IMC, que é 24,3 e normal. Fiz outro teste aqui com os valores 55 e 1,90. Então ele calculou o IMC, deu 15,2 e vou para os testes. 15,2 é menor que 18? Sim, verdade. Então ele vai escrever o IMC e escrever macro, é o que está aqui. Se eu tivesse feito outra conta que desse 32, ele ia testar que não ia ser menor que 18 e ia ser maior que 25. Então, eu iria escrever IMC e gordo. Ou seja, o nosso algoritmo está correto. Certo, pessoal? Então, para vocês ficarem com água na boca, eu vou mostrar como é que isso aqui se faz em C, tá? Para vocês e ter curiosidade depois para transformar isso aí para executar o programa, tá? Eu vou executar esse programa aqui, tá? Ele vai me pedir peso e altura, eu vou botar lá 55, 1,90 e ele me calculou lá os 15,2 magro. Eu vou botar aquele outro valor que eu botei antes, 76, 1,77. Opa, cadê o problema aqui? F11, 76, enter, 1,77, ele calculou lá o 24,3. Certo, pessoal? Então, é isso que é a correção do exercício, tá? Estudem.